Boa noite a todos, bem-vindos a mais um encontro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reflexão filosófica, como que a filosofia ela trabalha com aquelas questões que nós vimos semana passada. Vocês devem lembrar que no conteúdo anterior nós trabalhamos um pouquinho sobre as questões filosóficas, que tipo de perguntas pertence ao campo da filosofia, ou que tipo de perguntas a filosofia faz. Ainda que a gente tenha visto que o filósofo é aquela pessoa que se interessa pelo conhecimento e busca a sabedoria, a gente diz que nem todas as questões elas são filosóficas. Isso porque tem algumas questões que elas têm as suas ciências próprias para responder. Por exemplo, tem questões que a biologia responde, a geografia, a física. Não que essas ciências também não tenham questões filosóficas por trás, e elas têm. A gente vai ver isso no segundo ano, quando a gente vê um pouco de filosofia da ciência. A gente vê que a própria ciência, o modo como ela trabalha, as respostas que ela oferece, as teorias, elas também trazem junto delas concepções filosóficas, maneiras filosóficas de ver o mundo, e aí tem problemas filosóficos também, né? Mas esse assunto lá pro segundo ano, vamos devagarzinho, né? Vamos ficar só com a filosofia por enquanto, vamos deixar a ciência pro segundo ano. Então tem algumas questões também que não nos demandam uma reflexão filosófica, né? Sei lá, algumas questões de ordem prática que não tem na sua essência, digamos assim, questões morais envolvidas, por exemplo, né? Chupar sorvete, tomar um picolé. Que questão filosófica, tomar um picolé enseja? Nenhuma, né? Não tem nenhum problema moral, não tem nenhum problema político, né? Talvez ali tenha alguma questão de etiqueta, né? Você não deve comer um picolé de uma maneira que você fique todo lambuzado, não sei, né? Mas não tem nenhum problema filosófico, digamos assim, em você tomar um picolé, tomar um sorvete, né? Ok, se a gente forçar a barra, a gente pode dizer, poxa, você está tomando um sorvete enquanto tantas pessoas no mundo passam fome, ao invés de você estar gastando aí 23, 24 reais num pote de sorvete, você podia estar ajudando uma família a comprar leite. É uma forçação de barra, né? Mas aí a gente pode encontrar um problema moral, um problema político. Mas não, né? Vamos devagar com as coisas. Então tem coisas, né? Tem questões que não tem problema filosófico, digamos assim, né? E quando eu falo de problemas filosóficos, então eu estou tratando daqueles temas que eu falei semana passada, que são problemas fundamentais da nossa vida. Por que são problemas fundamentais? Porque são temas e são questões que pedem da gente uma resposta, e essa resposta
determina, de uma certa maneira, o nosso modo de vida, a nossa vida. Então, as respostas que a gente dá a essas perguntas fundamentais, elas vão forjar o que a gente chama de nossa filosofia de vida, vão moldar o nosso caráter, vão dizer para a gente o que a gente considera certo e errado, vão determinar para a gente o nosso conceito de justiça, a nossa noção de beleza. Então, são questões fundamentais porque são perguntas que pedem para a gente uma resposta. Essa resposta a gente vai encontrando à medida em que a gente vai vivendo. Muitas vezes a gente reflete sobre essas perguntas e tem uma resposta refletida para elas. Outras vezes a gente simplesmente aprende com a comunidade na qual nós estamos inseridos, então, na família, na religião, na tradição, e a gente acaba tendo essas respostas também de maneira não refletida. Quais seriam essas perguntas fundamentais que eu falei semana passada? Eu não lembro se eu cheguei a falar quais seriam essas perguntas fundamentais, né? Mas então, assim, eu vou destacar aqui 4 perguntas que estão, assim, na base da nossa vida e que a filosofia trabalha com elas. São perguntas até básicas da filosofia também, né? Então, a pergunta sobre a verdade. Né? O que é a verdade? A verdade é uma ideia básica da nossa vida. Todos nós queremos a verdade. Eu imagino que vocês queiram a verdade. Até mesmo as pessoas mentirosas, elas querem a verdade. O mentiroso talvez não queira falar a verdade, mas o mentiroso não aceita que mintam para ele. Isso é interessante, né? Então, a verdade, ela é um problema central na nossa vida, porque a verdade, ela, a partir da verdade, né, ou da ideia que nós temos de verdade, a gente confia nas pessoas. Então a gente quer que as pessoas sejam verdadeiras com a gente, né? Então depende da nossa ideia de verdade. A gente quer se relacionar com o mundo de maneira verdadeira, isto é, a gente quer compreender o mundo do jeito que o mundo realmente é. A gente não quer ser enganado pelas nossas percepções acerca do mundo, né? A gente quer conhecer o mundo verdadeiramente. A gente quer conhecer as pessoas verdadeiramente. A gente quer que nós nos conheçamos verdadeiramente, né? A grande questão é o que é a verdade. O que é a verdade? O que é verdade é um problema e assim eu não preciso trazer nenhuma argumentação filosófica para mostrar que é um problema. Basta a gente olhar para o nosso redor, né, para a sociedade que nos cerca e perceber que as pessoas elas têm compreensões diferentes a respeito dos mesmos assuntos que nós lidamos. E até tem uma frase que a gente costuma dizer, né, que é cada um tem a sua verdade. A gente costuma usar essa frase quando nós somos questionados, né, a respeito dos nossos pontos de vista. E aí, para meio que para tentar dar uma solução, para não cair em brigas, em intrigas e para não gerar uma discussão que possivelmente traria um mal-estar, a gente costuma dizer: ah, não, cada um tem a sua verdade. E aí, ponto final, né?
Então, assim, e a gente enfrenta isso no dia a dia, né? Seja em relação às nossas concepções políticas, seja nas questões religiosas, seja nas questões de gostos musicais, de gostos estéticos, que a gente diz, né? Seja em questões morais, que não sejam assim muito graves para a gente, né? Muito importantes. Então a gente costuma relativizar as coisas, né? O que, que é relativizar? É você afirmar que não existe uma verdade que seja absoluta, que seja uma ideia que todos concordem, e não tem problema a respeito disso. Desde que não tentem, uh, não tentem me convencer de que eu esteja errado, né? A gente usa o argumento do depende, do relativo, não para aceitar o que os outros dizem, mas é para não ter a nossa verdade questionada. Eu não sei se vocês têm essa impressão quando vocês conversam com as pessoas, mas eu tenho essa impressão de que quando alguém fala assim, isso é relativo, depende da visão de cada um. Né? As pessoas não estão dizendo isso com uma maneira de aceitar o que o outro fala e de ter uma postura tolerante com o outro. Na verdade, é uma tentativa de fazer com que o outro não me questione. E aí, não me questionando, eu fico tranquilo com a ideia que eu tenho, né? Isso é interessante, é interessante isso. A gente usa a ideia de tolerância, na verdade, não para tolerar o outro, mas para que a gente seja aceito, né? Tolerado. Não sei se vocês concordam comigo, se isso faz sentido para vocês. Né? Mas enfim, então assim, a verdade é um problema sério, né? Então, filosoficamente, a gente pode colocar assim os seguintes problemas a respeito da verdade. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar comigo e por favor, tá? Vocês não precisam ficar chateados nem arrancar cabelo não, tá? É só um exercício filosófico, tá bom? Então, assim, a gente pode fazer os seguintes problemas sobre a verdade. Então, primeira pergunta, né? A verdade, ela existe? Será que existe a verdade? Aquilo que a gente chama de verdade absoluta? O que seria uma verdade absoluta? Seria uma ideia que seja verdadeira para todas as pessoas, para todos os seres racionais, né? Seres pensantes igual a gente, em qualquer lugar do espaço. Então, se tiver um ser racional lá em Marte, a verdade vai ser a mesma para ele também. Né? A verdade absoluta vai ser a mesma verdade para mim, que estou aqui na Terra, e para o ser que está lá em Marte, para o marciano. Se ele for racional, pensar igual a gente. Então, a ideia é a mesma, independente do espaço, do lugar do espaço, e independente do tempo. Então, a verdade, ela não muda nunca. Ela é a mesma hoje, e a verdade de hoje, ela é a mesma do passado, e vai continuar sendo a mesma no futuro. Então, isso que a gente chama de verdade absoluta, tá? Então, ela é a mesma para todos os seres racionais, para todos os seres que pensam igual a gente, independente do lugar onde eles estejam e independente do tempo de existência, né? Independente de qual momento histórico essas pessoas estão vivas, esses seres estão vivos. Então, a primeira pergunta é, será que existe essa verdade? Existe algo assim?
Tem algumas ideias que dizem que não, né? Mas vamos partir da ideia que sim, que exista uma verdade absoluta, tá? Ok, existe. Bom, isso não resolve o problema. Porque eu poderia dizer assim, ok, se ela existe, por que é que as pessoas então não concordam a respeito do que é a verdade? Por que a gente discorda tanto a respeito do que é verdade? Será que essa discordância toda não demonstra que essa verdade não existe? Não, na verdade, uh, o fato da gente não concordar não significa que ela não exista. Pode significar também que a gente ainda não conheça ela. Então, a segunda pergunta seria: se a verdade absoluta existe, a gente consegue conhecê-la? Dá para conhecer essa verdade? Porque parece que até hoje a gente não concordou, né? A respeito do que seria essa verdade, né? Então, a verdade, ela existe? Se ela existe, dá para conhecer? A gente consegue conhecer ela? Bom, tem teorias que dizem que não dá para conhecer, tá? Mas vamos partir para a ideia de que sim, dá para conhecer. Ela existe e dá para conhecer. Surge um outro problema, que é, se dá para conhecer, como que a gente faz para conhecer a verdade? O que a gente usa para conhecer a verdade? A verdade ela é conhecida pela razão, né, pelo nosso pensamento. A verdade ela é conhecida pela experiência, pela experimentação. Então, à medida que eu vou vivenciando as coisas, elas vão se mostrando verdadeiras. A verdade ela é conhecida pela fé, que é como as religiões trabalham, né? Então, pegar, por exemplo, o cristianismo, né? Você tem a Bíblia, que é a revelação. Então, Deus inspirou seres humanos, né, homens, pessoas, para escrever a Bíblia, né? Então, as pessoas leem a Bíblia e ali elas podem conhecer Deus. Mas isso demanda fé, né? Porque a gente não tem como provar experimentando assim, tipo, a gente não consegue ver se as coisas aconteceram, não tem nenhuma fotografia dos fatos bíblicos, né? Não tem nenhum áudio, não tem nenhum registro, né? Tem aquelas palavras ali, aqueles textos escritos e o chamado para as pessoas acreditarem que aquilo é verdade, né? Então seria a fé um modo de conhecer a verdade? Enfim, né? Por qual caminho a gente conhece ela? Por qual caminho? Né? Isso é interessante para vocês verem como é um problema isso, né? De como conhecer a verdade. Vamos pegar aqui a questão do coronavírus, que é uma coisa que a gente está vivendo há 2 anos, quase. 1 ano e meio, né? Então, assim, existe uma certa... Aqui no Brasil, está tendo uma discussão a respeito do que é que funciona no tratamento do coronavírus. E aí tem um debate acerca de tratamento precoce, se ele existe ou se ele não existe, né? E aí a gente tem, de um lado, os cientistas, que dizem que não há tratamento precoce, né? Que não tem remédio para prevenir o coronavírus. Existem alguns medicamentos que ajudam quando você está doente, mas eles não trabalham em cima do vírus, né? Eles atenuam alguns problemas que a doença traz, né? Mas, então, os cientistas dizem que não existe tratamento precoce. Por outro lado, há um grupo de pessoas
entre eles médicos, lembrando que médicos não são cientistas, tá bom? Médicos não são cientistas, eles não fazem pesquisa. Médicos não são pesquisadores. A gente até pode ter médicos pesquisadores, mas em geral o médico não faz pesquisa. O médico trata das pessoas. Tá? O médico ele é orientado pela pesquisa dos cientistas, tá bom? Então há um grupo de pessoas, entre eles médicos, que dizem que o tratamento precoce funciona. E aí o argumento dos cientistas é baseado no método científico, que é de experimentação, de testes de laboratório e observação de um conjunto de fatores, né? Então, tem um método científico. E as pessoas que defendem o tratamento precoce usam o método da sua experiência pessoal. Então, diz assim, eu usei e não fiquei doente, ou eu conheço pessoas que usaram e não ficaram doentes. Ou então diz, eu fiquei doente e tomei tais medicamentos e melhorei. Né? Então, há dois modos diferentes de defender a verdade, né? O conhecimento que seria verdadeiro. A experiência pessoal, e aí se universaliza essa experiência pessoal para todo mundo, e a ciência, que tem um método científico que tenta mostrar o comportamento universal e aí aplicar aos casos particulares. Perceberam a diferença? Tá? Então, os cientistas defendem uma verdade, as pessoas que não são cientistas defendem uma verdade, mas a partir de métodos diferentes, a partir de critérios diferentes. E aí tem essa disputa na sociedade. Tá? Então, a verdade ela existe? Se ela existe, dá para conhecer? Se dá para conhecer, como que a gente faz para conhecer? E aí tem um último problema, que é, vamos supor que a gente escolheu um método para conhecer a verdade e esse método ele parece bom. Como eu sei se aquilo que eu sei é a verdade? Como que a gente faz para saber se o conhecimento que a gente tem é um conhecimento verdadeiro? Como? Então, vejam vocês como a verdade, né, é um problema. Não é à toa que as pessoas, as culturas, as tradições discordam tanto a respeito do conhecimento verdadeiro, né? Porque quando a gente começa a pensar sobre a verdade, surge esse monte de problema, né? Esse monte de perguntas. E não tem um especialista para responder, né? A respeito de como resolver esse problema. Você tem lá várias modalidades de conhecimento que têm os seus critérios próprios para defender uma ideia de verdade. Mas o especialista em verdade, esse não existe, né? Não tem alguém para dar a martelada final, no caso, né? Rafael, mas você não é professor de filosofia? Então, eu sou a pior pessoa do mundo ainda para responder essa pergunta. Porque eu tô mais aqui para perguntar do que para responder também, né? Então, a verdade é um problema filosófico, né? E é um problema fundamental da nossa vida, porque a gente quer a verdade, né? A gente não quer a mentira. Ninguém quer ser enganado. As pessoas não querem ser enganados e não querem enganar, né? Pelo menos a maioria das pessoas não quer enganar aos outros, né? E não quer ser enganado também. Mas e aí, como é que resolve esse problema da verdade? Né?
Deu para pegar esse tema, assim? Deu para entender a complexidade? Alguém quer comentar alguma coisa? Para não ficar discursando, para não ficar parecendo um maluco que questiona tudo? Faz sentido essas reflexões para vocês? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar sem medo, tá, gente? Pode abrir o microfone, chorar, falar, você está me deixando louco. Professor, Diga, Yuri. uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Pro mentiroso, né? Pro mentiroso, sim. Então, mas isso é interessante, porque o contrário da verdade não é a mentira. Sabe por quê? Porque o que caracteriza a mentira é o fato da pessoa saber que ela não está falando a verdade. É isso que caracteriza a mentira. É ela não saber, ela tem consciência de que ela está enganando os outros. Porque às vezes, ou geralmente, né, quando a gente fala algo errado para alguém, não é porque eu estou mentindo, é porque eu não sei, eu não sei que eu estou errado. Né? Eu não tenho consciência de que eu estou errado. Certo? Diga, Gilberto. Professor, Pode falar. principalmente hoje em dia também com essa revolução tecnológica, né? Eu acho que as pessoas às vezes acabam mentindo porque são induzidas a mentir também, né? Porque às vezes vídeo de WhatsApp, por exemplo, muitas pessoas recebem vídeos, começam a pesquisar alguma coisa também em YouTube, acaba vendo alguma informação relacionada até ao coronavírus mesmo, que acaba levando aquilo como verdade, né? E acabam induzindo outras pessoas através daquela mentira. Então acaba, não é que se torna verdade, uma mentira acaba tomando uma proporção tão grande que acaba as pessoas acreditando que é verdade, né? Sim. Algumas pessoas. Vamos pegar aqui o exemplo do coronavírus, né, que o Gilberto trouxe. Vamos supor assim, que Rafael, crio uma mensagem assim, gente, eu tomei chá de carqueja e melhorei do coronavírus. Né? E aí eu faço um texto lá demonstrando e digo que um médico, tudo isso é mentira, eu sei que é mentira. E digo que um médico, ele falou que não realmente, né, o chá de carqueja, ele tem propriedades que não sei o que, não sei o que. Eu, Rafael, criei essa mensagem, eu sei que é mentira. Tá? Aí eu mando pro grupo do WhatsApp. Aí o Gilberto recebeu essa mensagem. E o Gilberto leu a mensagem e falou assim, poxa vida, o Rafael de filosofia escreveu, poxa, ele é professor. E ele tá falando aqui que um médico falou. Poxa, então isso aí faz sentido. E o Gilberto passa para frente. O Gilberto mentiu? Não. O Gilberto não mentiu. O Gilberto está errado. Mas ele não sabe que ele está errado. Por quê? Porque como ele viu que foi um professor que mandou a mensagem, e aí na mensagem cita um médico. Então, eu não parto do pressuposto que as pessoas estão mentindo para mim. A gente parte do pressuposto que as pessoas estão falando a verdade para a gente, né? Então, o Gilberto, por ter passado uma mensagem errada, ele não mentiu, porque ele não sabe que a mensagem está errada. Quem mentiu foi a pessoa que criou a mensagem, porque essa pessoa sabe que mentiu. Deu para entender a diferença? Diga lá, Gilberto, você levantou a mão? Sim. Igual, eu acho que as pessoas acabam acreditando que às vezes ela tem uma linha de pensamento também, né? E talvez essa informação vai de acordo com que talvez elas acreditam que talvez seja verdade. Então, acho que é muito importante a gente ser crítico, né? Porque mesmo que a gente ache que é verdade, que a gente recebe informação, a gente tem que pesquisar, né?
procurar outras fontes, né, para poder saber se aquilo é real mesmo, né? Exatamente, né? Porque não é porque eu sou professor que eu certamente estou falando a verdade, porque eu também posso ser um professor mau caráter, né? Não sou, juro que eu não sou, né? Mas eu posso ser um professor mau caráter, né? Assim como a gente tem pastores, padres, mãe de santo, pai de santo, que são mau caráter, né? A gente sabe que a pessoa lá se coloca na posição de uma pessoa que tem relação com Deus, relação com os santos, mas é um mau caráter, né? Só que as pessoas acabam acreditando, porque as pessoas não partem do pressuposto de que a pessoa é um mau caráter. A gente parte do pressuposto de que a pessoa é honesta, né? E aí, essa pessoa mente e engana as outras pessoas. E as outras pessoas levam essa mentira à frente, mas elas não sabem que é mentira. Elas são enganadas. Então, nem sempre o fato de eu falar algo errado para uma pessoa significa que eu sou um mentiroso. Por isso que o contrário da verdade não é a mentira. O contrário da verdade é o engano. Né? É o erro, é o falso. O falso é eu tomar algo por verdade, sendo que não é. Algo que parece verdade, mas não é. Isso é o engano, o falso, né? Então, eu acho que algo é verdade quando não é verdade. Parecia verdade para mim. Parecia, mas não é. Eu estava errado. Por outro lado, o mentiroso sabe que está errado. Sabe. E ele tem por objetivo enganar os outros. Tá? Então, o mentiroso sabe que está errado. Ele sabe que está faltando com a verdade. E ele usa isso para enganar as outras pessoas. Então, estar errado não é um problema. Quer dizer, é um problema porque você está errado, né? Mas, assim, já vou passar para você, Yuri, só um instantinho. Se você está errado e percebe que está errado e se corrige, tudo bem. O mentiroso, ele sabe que está errado, mas ainda assim ele insiste. Porque o objetivo do mentiroso é enganar, né? Diga lá, Yuri. Porque, professor, eu usei essa frase, essa colocação, porque é muito falado, né? Porque geralmente quem mente muito fala muito isso. Uhum. Mas é engraçado, por isso que eu botei ele em tese. Mas o que acontece? Igual o senhor, voltando ao ponto que o senhor falou, dessa questão de você pegar alguma coisa que você leu e tal, e tentar repassar para outra pessoa. E dentro disso tem como que eu vou dizer? Tem uma situação que é muito engraçada também. Porque que acontece? Geralmente, o que eu passo para você, talvez você não transmita do mesmo jeito que eu passei para você para outra pessoa. Aí a outra pessoa vai passar para frente de outro modo. Aí, entendeu? Aí vai acontecendo como tem até a expressão que agora eu esqueci. Mas fio, né? Oi? Telefone sem fio. Exatamente. Você acaba tendo aquele telefone sem fio. Então, igual o senhor falou, tipo assim, antes da gente querer julgar ou apontar o dedo ou querer levantar bandeira para determinados assuntos, eu acho que a gente, antes de tudo, a gente deve pesquisar, né, e saber bem, né, tipo assim, a gente não precisa ser um gênio e nem uma pessoa safa, entendeu? Mas a gente precisa ser, pelo menos, humilde ao ponto de saber pelo menos 10% daquilo que você vai, né, revolucionar e tal, ou vice-versa. E o engraçado de que quanto mais você quando tem essas situações, esse tipo de coisa, é bom por um lado, tem um lado positivo, porque o lado positivo é aquela busca que você vai ter atrás da verdade. E essa busca que você tem atrás da verdade, você acaba pesquisando, acaba lendo e acaba aprendendo outras coisas que você nem imaginava que talvez você iria aprender, entendeu? Então, tipo assim, não é olhando o lado certo da mentira, né? Porque a mentira não tem lado certo hora nenhuma, né? Uhum. Mas é um reflexo,
uma situação que acontece, que vai acontecer, se caso a gente for atrás, mas que vai ser produtiva para a pessoa que procura, entendeu? Então, assim, a gente não ser radical e, ao mesmo tempo, também a gente não ser ignorante. É isso aí. Desconfiar de uma informação não tem nenhum problema. Desconfiar é salutar, porque é isso que você falou. Sempre que eu busco conhecimento é bom. É muito bom sempre buscar conhecimento. Se você desconfia e aí busca informação e a informação confirma, né, a tua pesquisa confirma a informação, ótimo, beleza. Você sabe que aquela fonte ali é confiável, né? Provavelmente as outras coisas que vierem por essa fonte também serão confiáveis. Claro que você sempre tem que dar uma pesquisadinha, sempre, né? Agora, se você desconfia de uma informação e pesquisa e descobre que ela é falsa, você ganhou duas vezes, né? Porque você percebeu que algo estava errado e aprendeu o que é o certo. Então é isso mesmo, né? Ainda mais na sociedade de hoje, que a gente é tão inundado de informação e, e recebe informação pela rádio, pela televisão, pelo WhatsApp, a gente recebe informação até sem pedir, né? Ainda mais no WhatsApp, assim, as pessoas ficam compartilhando coisas e coisas e coisas com a gente, né? E aí, enfim, a gente é cheio de informação na cabeça, né? Então, assim, ter um desconfiômetro não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Eu desconfiado que o Yuri falou, né? Não tem problema, não tô desconfiando da pessoa do Yuri. Mas se o Yuri vem com um papo estranho para mim, de que chá de carqueja é bom pro coronavírus, pensar, mas chá de carqueja? De onde é que o Yuri tirou isso? Né? Então, eu não estou desconfiando da pessoa do Yuri. Ah, o Yuri é mentiroso, ele é falso. Estou desconfiando da informação. E aí eu vou checar. Né? Vou ler outras coisas. Existe algum outro lugar que fala de chá de carqueja? Ah, não tem. Por exemplo, Yuri, isso que você falou para mim de chá de carqueja não tá errado, cara. Não é real. Né? Você posso estar ajudando o Yuri, né? Mas se o Yuri for um mentiroso, ele vai tentar dar um jeito de me convencer de que o chá de carqueja funciona, né? Enfim, geralmente, assim, gente, é o que a gente pega nos políticos, né? Assim, todo político, ele pousa... Todo político. Não vamos generalizar, né? Mas vamos pegar aqui aqueles clássicos exemplos de políticos pegos na mentira, né? Tem um caso clássico do Maluf, para não entrar em polêmica dos políticos de hoje em dia, né? O Maluf é um dos políticos mais corruptos da história do Brasil, né? O famoso corrupto. E aí tem uma cena clássica, um depoimento clássico, né? De que encontraram um documento assinado pelo Paulo Maluf, de que... Um documento assinado por ele, que incriminava ele. E aí ele dizia na maior cara de pau que aquela assinatura não era dele, que não foi ele que assinou o documento. Tipo assim, na maior cara de pau, sabe? Não fui eu que assinei isso aqui, não fui eu. Cara, mentira, né? Típico do mentiroso, né? Quem não lembra da nossa época de infância e adolescência, né? Quando a gente mentia pros pais. Tipo, os pais sabiam que a gente estava mentindo, mas a gente insistia na mentira, né? Quem nunca apanhou por ter mentido? Quem nunca ficou de castigo por ter mentido? Mas mesmo de castigo, mesmo apanhando, a gente sustentava a mentira, né? Era questão de honra sustentar a mentira. Enfim, então, desconfiar da informação não tem problema. Hoje em dia é muito bom desconfiar das informações, né? Porque é isso, é tanta coisa que a gente ouve e a gente recebe que é muito fácil a gente ser enganado, né? É muito fácil ser enganado. Então, a verdade é um problema fundamental, né? É um problema. Tem um outro problema fundamental que é do certo e do errado. O que é certo e o que é errado. Que também hoje em dia é um outro desafio para a nossa convivência em sociedade. Porque as pessoas têm diferentes noções do que é certo e do que é errado hoje em dia, né?
Não digo a respeito, por exemplo, de coisas radicais como matar. Né? Tipo, matar, todo mundo concorda que é errado, né? Matar. Tanto que é crime, né? Mas, por exemplo, vamos pegar aqui a questão relacionada a... sei. Relacionado à sexualidade, né? Sexualidade, assim, a sexo. Então, tem pessoas que acham que deve-se fazer sexo somente depois do casamento. Tem pessoas que acham que pode fazer sexo antes, que não tem nenhum problema. Tem pessoas que acham correto usar anticoncepcionais. Há pessoas que acham que não é correto usar anticoncepcional. Tem pessoas que acham que é correto somente relacionamento monogâmico, né? Você é casado com uma pessoa só, você se relaciona com uma pessoa. Tem pessoas, por sua vez, que acham que é correto você se relacionar com uma, com duas ao mesmo tempo, com três ao mesmo tempo, né? Os poligâmicos, os poliamoristas, né? Tem pessoas que acham que é correto somente relacionamentos entre pessoas heterossexuais. Há pessoas que acham que é correto relacionamento homossexual também, não tem nenhum problema, né? Então a gente convive com uma diversidade de valores morais, digamos assim, né? E a gente não precisa ir para outro país para encontrar essa diversidade. Na nossa vida diária a gente encontra assim, tem um vizinho que tem uma vida moral, uma vida ética diferente da minha. Na sala de aula, certamente a gente convive com várias pessoas com morais diferentes, né? Com algumas questões diferentes, né? E o que é o certo é um problema aí nesse sentido, né? Então eu estou criando meu filho Joaquim com determinados valores morais, né? Então, e aí ele cresce sei lá, vamos por assim, estou criando o meu filho Joaquim dentro dos preceitos do cristianismo. Então, né, do coelho, com os valores cristãos, coisa e tal. Só que ele cresce e se desliga do cristianismo. Ele não segue religião nenhuma. E aí ele vai começar a ter alguns comportamentos que eu acho reprovável, né? Então, sei lá, eu ensinei ele que só podia casar na igreja, né? Porque o casamento válido era o casamento na igreja. E ele se torna um adulto e ele vai morar sem casar com uma pessoa que ele ama. E resolve somente fazer um casamento no cartório. Não vai fazer um casamento no religioso, né? E aí eu vou romper com meu filho por causa disso, né? Eu vou continuar achando que ele está errado, mas, enfim, ele escolheu esse caminho, né? Como é que a gente lida com isso, né? O problema que está por trás, né, disso é assim, será que, da mesma forma que a verdade, né, será que existe uma verdade absoluta, universal? Será que existe uma ética ou uma moral universal? Né? Uma regra moral que seja para todas as pessoas, em qualquer lugar do universo e em qualquer momento histórico? Será que existe algo assim? Né? Quem é que determina o que é certo e o que é errado? Né? Quem é que diz o que é certo e o que é errado? A gente aprende com os pais o que é certo e o que é errado, né? Nossos pais nos ensinam. Mas quem disse que os nossos pais estão certos, né? Usando esse exemplo que eu dei do Joaquim, né? Que ele, o exemplo é, eu criei ele no cristianismo, ele cresceu e se desligou do cristianismo. Tipo, ele vai achar que eu tô errado, né? Tipo assim, é errado eu considerar que só é certo
o casamento na igreja, e só pode morar com a pessoa depois de casar, na igreja, né? Ele vai crescer e vai dizer, não, pai, você está errado, né? Não concordo. Então, quem é que determina o que é certo e o que é errado? É a família, né? É a tradição, a cultura de um povo, é a religião, é alguma coisa racional, né? Alguma ideia que é demonstrada racionalmente. Então, quem é que determina? Sou eu que determino, né? Eu a partir do que eu acho. Então, quem é que determina o que é certo e o que é errado? Como é que eu faço para julgar o que é certo e o que é errado? Qual é o critério que deve ser utilizado? É o critério da consequência? Então, se eu faço algo e o resultado desse algo é uma coisa boa, então é certo. Se eu faço algo e o resultado disso é ruim, então é errado. Então, se pensar assim, se eu minto para ter um resultado bom, mentir é certo? E se eu falo a verdade e a consequência de falar a verdade é algo ruim, então falar a verdade é errado? Esse é o critério da consequência, né? Ah, não, o critério é intenção. Se você faz com uma boa intenção, é certo. Se você faz com má intenção, é errado. Tem até um ditado que diz, né, que de boa intenção o inferno tá cheio, né? Se eu faço algo com boa intenção, mas dá ruim, acontece muitas vezes, né? E se eu faço algo errado com boa intenção? Então, por exemplo, sei lá, sou um político, para pegar o exemplo que estava acontecendo hoje na CPI, né? Eu sou um político e eu preciso de vacina. Só que o cara que vem me vender a vacina, ele diz assim, olha, eu te vendo vacina, mas o Paraguai também quer a vacina. Então, eu até vendo a vacina para você, desde que você me pague 50 centavos a mais em cima de cada vacina. Se você não me pagar 50 centavos a mais, eu vou vender para o Paraguai. Então, poxa, eu penso assim, caramba, eu preciso vacinar a população. Mas o cara tá me cobrando propina. Bom, tudo bem, vou pagar a propina. Pelo menos vou ter vacina, né? É o famoso rouba, mas faz, né? Roubei com boa intenção, gente, juro, né? Roubei com boa intenção, porque se eu não tivesse roubado, não teria vacina. Vou dar um exemplo assim, né, do que estão discutindo na CPI. Não sei se é verdade ou não, né, mas estão discutindo isso, né? Então, é intenção, e sem contar como é que a gente vai saber a intenção das pessoas, né? A gente não sabe, a gente só conhece o que as pessoas fazem, não o que elas intencionam. Então, a intenção seria o critério. O critério seria a obediência, né? Se você obedece, então é certo. Se você não obedece, você está errado. E se te mandarem fazer algo muito ruim? Né? E aí? Poxa, eu fiz algo ruim, mas eu estava obedecendo. Né? Como é que funciona? Né? É um bom critério também? Então, intenção, consequência, obediência, e assim vai indo. Qual é o critério que a gente utiliza para julgar o que é o certo e o que é errado? Né? Então, é um problema, né? É um problema também. Só que aquilo, a gente quer sempre o certo. A gente quer que as pessoas ajam corretamente com a gente. Só que a gente não pode ficar também usando o critério, mudando o critério todas as vezes, né? Uma hora é a intenção que vale, outra hora é a consequência que vale, porque senão a gente se torna injusto com as pessoas, né? Que, aliás, justiça é um outro problema também, né? O que é justo também é um problema. Todos nós queremos a justiça, queremos que a sociedade, que as pessoas sejam justos com a gente. Mas o que é a justiça? Justiça é tratar todos igualmente? Mas espera, as pessoas são diferentes. As pessoas, elas têm contextos de vidas diferentes. Então é justo tratar todo mundo da mesma forma? Não, talvez não seja. Talvez o justo seja tratar
cada um conforme a sua diferença. Mas e aí, será que tratando cada um com sua diferença, eu não vou estar tornando algumas pessoas mais especiais que as outras? Porque por conta da diferença delas, elas necessitam de mais atenção, de mais cuidado, de mais proteção, de mais direitos do que eu? E qual é o critério que a gente vai dizer de quais diferenças devem receber mais coisas em detrimento de outras? Qual é o critério que a gente vai dizer? Qual diferença é mais importante, digamos assim? Então, o que é justiça? O que é justiça? Né? Justiça é dar o que cada um merece, mas quem é que determina o merecimento? Qual é o critério do merecimento? Merece mais quem se esforça mais? Poxa vida, mas se você se esforça, se esforça, se esforça e não consegue fazer a coisa, enquanto a outra pessoa se esforça menos, mas ela consegue fazer. É justo eu dar mais para quem se esforça mais e não consegue? Sendo que ela não fez enquanto o outro fez? Por outro lado, é justo não considerar o esforço? Então, como é que é essa questão de justiça? Né? Como resolver? O que é a justiça? Digamos assim. Né? A gente quer uma sociedade justa. Todos nós queremos uma sociedade justa, mas o que é uma sociedade justa? Né? Para usar um outro exemplo aí de Brasil, né? Contemporâneo, está tendo uma discussão sobre a reforma tributária. E aí tem uma proposta que é cobrar mais impostos dos ricos. Cobrar lá sobre o lucro que eles têm em cima das empresas. Ontem já saiu um artigo no jornal Folha de São Paulo dizendo que é injusto cobrar mais imposto dos ricos. Porque se cobrar mais imposto dos ricos, os ricos vão colocar o dinheiro em outro país. E aí o dinheiro que os ricos poderiam estar investindo no negócio deles, os ricos vão estar pagando imposto. Então isso é injusto. Não sei, mas eu pago imposto alto pra caramba também. Vocês pagam imposto alto pra caramba também. Então, é injusto? Vocês concordam que o rico não tem que pagar mais imposto? Se você perguntar pro rico, ele vai achar que é injusto. Então, como é que resolve isso? Como é que resolve a questão da justiça? Né? E só que é um problema fundamental. A gente quer uma vida justa. Né? Então, assim, eu nem consegui entrar, né, na aula de hoje, só fiquei na questão das perguntas filosóficas, né? O que são as perguntas filosóficas? Vai ficar para a próxima aula a questão da reflexão filosófica. Como é que a gente trabalha essas questões? Como é que a gente lida com elas? Como é que a gente faz para encontrar uma resposta, já que não tem um especialista? Né? Por exemplo, o advogado ele lida com o direito, lida com a justiça, o juiz lida com a justiça, mas eles não são especialistas em justiça. Mesmo porque quem faz as leis que o advogado e o juiz aplica são os deputados e senadores. Né? Então, o juiz ele aplica a justiça conforme a lei. E a lei pode ser injusta muitas vezes. Por exemplo, eu considero a lei do imposto injusto, porque está demonstrado que os pobres pagam mais impostos que os ricos, relativamente. Né? Então, eu acho injusto, só que é lei. Se eu questionar isso na justiça, o juiz vai dizer, mas está na lei e eu só aplico a lei. Né? Então, o juiz e o advogado, eles não são assim, eles sabem o que é justiça conforme a lei. Mas se a lei for injusta, então, como é que, né? Então, enfim, tem que mudar a lei, porque o juiz e o advogado não mudam a lei. Quem muda a lei são os legisladores, são os senadores e deputados. Certo? Sim, Camilo, eu também estou terminando já. Estou terminando, né? Que me empolguei aqui, tá? Mas é isso. Então, essas são as questões filosóficas,
certo? Que a gente se pergunta, mas não tem um especialista. E a gente tem que se virar, pensar, discutir, debater e encontrar uma resposta para a gente. E tentar viver com essas respostas do melhor jeito possível. Né? É isso que a gente precisa. Ok? Deu para pegar mais ou menos o esquema? É divertido, gente. Parece assustador, mas é divertido. Eu gosto, né? É minha profissão, eu gosto. Ok? Então é isso. A gente se encontra semana que vem nesse mesmo horário e nesse mesmo link. Tá joia? Qualquer coisa é só me escrever. Fiquem bem, se cuidem, saúde. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Um abraço.